Essa semana tá chegando aqui no Brasil aos cinemas um dos filmes mais densos e pesados dessa temporada de premiação. E mesmo com seu assunto super relevante, ele foi totalmente esnobado pelo Oscar. Eu tô falando de Till, A Busca pela Justiça. O filme acompanha a história da Mamie Till, que é uma mãe que tá muito angustiada e preocupada, porque seu único filho, o Emmett, de 14 anos, ele vai passar um tempo com os primos. O filho dela, ele é muito expressivo, ele é muito piadista, ele é aquela criança muito agitada, que chama atenção. E ela tá muito angustiada, porque a gente tá falando dos anos 50. No Mississippi estava acontecendo uma situação de uma supremacia branca gigantesca. O menino vai, ele é muito educado, ele é muito querido, e até que um dia ele tá com os primos em um bar e ele diz pra atendente que ela parece uma estrela de cinema, que ela é muito bonita. Já se cria um conflito ali, vai acontecer que vão matar o Emmett. Esse filme, ele é baseado em fatos reais. Primeiro ponto é o menino que faz o Emmett, ele te ganha nos primeiros 10 minutos. Aquele menino é incrível. A diretora, que é a Shinoi Shuko, ela tem uma forma de filmar muito interessante. Apesar do filme ser sempre muito pesado e denso, ela tem uma delicadeza na forma de filmar. Eu acho muito interessante como nos primeiros 30, 40 minutos de filme, a Mami, ela é sempre filmada através de um reflexo. Ou é de um reflexo de uma janela, ou é de um vidro, ou é o reflexo do espelho. A diretora sempre coloca a gente pra olhar pra ela de uma forma indireta, como se a gente estivesse vendo algo que não é pra gente ver, como se a gente não pudesse olhar diretamente pra aquela mulher, e isso dá pra se fazer vários paralelos, que é a forma como a sociedade tratava ela, e a gente repara em várias cenas as pessoas não olhando pra ela. Isso se dá por uma situação de um racismo e a diretora nos coloca nessa posição cruel. O que acontece em si? O Emmett, ele vai ser linchado. Uma criança de 14 anos, e o filme ele não esconde isso. Aí, digamos, dá o start oficial do filme, que é a história que a gente vai acompanhar, que é a dessa mãe querendo fazer justiça. É dessa mãe querendo mostrar o que essa sociedade está fazendo. Quando encontram o corpo do filho dela e ela vê o que fizeram, porque até então ela não quer isso. Ela não quer transformar isso numa coisa além. E isso a gente fala de um outro paralelo que ela meio que coloca que ela não olhava para o preconceito dos outros. Ela sabia que podia estar acontecendo longe, mas ela achava que não era a responsabilidade dela. Ela achava que o mundo dela era ela, o filho, e se ela tivesse inserida numa bolha em que aceitasse eles, como eles estão no início do filme, estaria tudo bem. E ao que acontece isso, ela começa a perceber que não, o problema de um é também o problema de todos. Quando ela vai identificar o corpo do Emmett, ver o corpo do filho, essa mulher tem uma interpretação tão incrível. E o filme, ele não se esconde, ele não tenta esconder o corpo. Ele, de início, ele começa com um plano que parece que não vai mostrar o que a gente acredita que não, porque quão violento é ver uma criança de 14 anos desfigurada. E aí, quando a câmera levanta e a gente começa a acompanhar aquele desespero daquela mãe, a atriz que faz a mãe, que faz a Mamie Till, é a Danielle Deadwyler, e ela é impecável. Me dava dor ficar olhando pra essa mulher. Eu conseguia entender todo o sofrimento dela. E uma das cenas pra mim mais assim tocantes do filme é no início, quando a Mami diz pro Emmett, eu quero que você seja pequeno. Eu quero que enquanto você estiver lá, você seja pequeno. E quão cruel deve ser para uma mãe pedir isso para um filho, e quão cruel, em nome de uma proteção, ter que criar filhos dessa maneira. Que eles sejam pequenos, que eles passem despercebidos. Quão desumano isso é. A única falha do filme, eu acho ele meio longo. Porque ele é tão pesado que chega um momento que tu não aguenta mais acompanhar aquele peso.
Mas também eu acredito que isso pode ter sido uma intenção da diretora. Não tem espaço para lágrima ao longo do filme. O nó na garganta, a angústia, ela é tão grande, o filme não te leva a isso. Ele não tenta se apoiar em uma trilha sonora, ou uma imagem bonita, ou uma grande lembrança. Não, ele não quer fazer ninguém se emocionar nesse ponto. Ele quer fazer que todo mundo pense. Não sei se vocês sabem, mas o presidente Biden assinou agora, em 2022, uma lei que coloca o linchamento como um crime federal. E essa lei, ela leva o nome Emmett Till, né, que é o nome do menino, e sendo que a situação do Emmett aconteceu nos anos 50. Então eu acho que é um filme muito importante, muito relevante. Tanto uma indicação como melhor atriz, como tinha que ter uma indicação a melhor filme. Está acontecendo uma grande polêmica por esse filme não ter sido indicado. Não é à toa que há alguns anos a gente teve o Oscar So White, né? Então, isso é uma coisa que acontece com o Oscar. Isso é horrível, parece que a cada 2 anos tem que se ter uma grande polêmica para o Oscar ser menos branco e ter mais diversidade. Não tem uma mulher indicada a melhor diretora. Isso fala muito sobre o Oscar. Till, A Busca pela Justiça, é um filme forte, denso, triste, mas extremamente importante para se entender sobre um racismo estrutural, sobre uma sociedade cruel e entender a batalha que muitas pessoas tiveram que ter e coisas horríveis que tiveram que passar para conseguir o pouco que se tem hoje. É um filme muito bem feito, esteticamente impecável, mas é um filme para se assistir sabendo dos inúmeros gatilhos que ele vai causar. Muito obrigado e até uma próxima crítica. That smell is my son's body, reeking of racial hatred. Come with me, please. The whole world has to see what happened to my son. A month ago, I had a nice apartment in Chicago. I had a son. When something happened to the Negroes in the South, I said, well, that's their business, not mine. Now I know what happens to any of us, anywhere in the world, had better be the business of us all.